Tá? Bom, tá. Vamos lá. Valendo. A Luísa se diverte. Fios. E, claro, muita inspiração. Apareceu um negócio aqui. Eu... Quero começar de novo. Que lá no início já apareceu um negócio aí. Esquece o negócio, porque eu acho que ele volta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Pod Regular, o podcast da UAU Serviços Regulatórios, que te acompanha nessa jornada empreendedora, com ideias, desafios e, claro, muita inspiração. Eu sou a Viviane Bauer e o episódio de hoje é como estruturar um negócio desde o início. Tenho a honra de estar aqui em Floripa e conversar com Bruno Monteiro. Bruno é founder da Workin Criatividade, consultor de gestão Rede Multicom e inovação da Wiki, mentor do Inovativa, AB Startups e JA Brasil. Além de líder de comunidade do Inovativa em Santa Catarina, idealizador do Tainha Vale, comunidade que fortalece o ecossistema de inovação da Grande Florianópolis, administrador com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, especializações no MIT, Instituto Thaís Guedes e LiveWork, mestrando em Gestão da Inovação pela Universidade de Buenos Aires, pesquisador na Criatividade e Negócios, atua há 15 anos com Educação Corporativa, Inovação e Empreendedorismo, passando por instituições como Senac, Sebrae, SESI, Siscop e JA Santa Catarina. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. E depois de toda essa trajetória acadêmica e profissional comentada aqui, gostaria que tu falasse quem é o Bruno e já vou mandar uma outra pergunta, já que a coisa já vai rápida. Como nasceu a Workin Criatividade? Show de bola. Nossa, ouvindo você falar, a gente fica até pensando, nossa, eu sou tudo isso aí, né? Acabo fazendo tudo isso. Eu acho que vai ser bem importante conversar com vocês um pouco hoje sobre isso, sobre o quanto que às vezes a gente tem de potenciais, a empresa tem, a pessoa por trás da empresa tem, e o quanto que a gente pode utilizar isso a favor do nosso negócio, né? A favor do nosso serviço que a gente entrega. Então, falando um pouquinho do Bruno, o Bruno é um amapaense, veio do norte para o sul, né? Sempre trabalhei com inovação, desde 2011 já trabalho com inovação. Comecei como agente local de inovação lá na minha cidade, né? Que é a capital do Amapá, Macapá. E ali comecei essa paixão pela inovação, né? Atendendo empresas, eu atendi cerca de entre 40 e 50 empresas ali, entre 2011 e 2013. E aí, a partir disso, me apaixonei pela área, né, por inovação, e aí enveredei para a área da educação. Passei entre quase 8 anos trabalhando com educação profissional no Senac, onde eu desenvolvia empresas, negócios, dentro de gestão e negócios. A área em que eu atuava era gestão e negócios. E no decorrer da pandemia, acredito que eu não sou o único, né, que ficou assim, o que eu vou fazer da minha vida? E se o mundo acabar amanhã, o que eu vou fazer? E decidi fazer um mestrado em Buenos Aires, né? Na verdade, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha decidido fazer esse mestrado em Buenos Aires, em gestão da inovação, mas aí veio a pandemia e os planos mudaram e eu acabei fazendo à distância. Porém, aquele desejo, aquela necessidade, né, de expandir um pouco mais o olhar, né, de sair um pouco da bolha do norte, já me incomodava. E eu já trabalhava com consultorias lá também. Dava aula de gestão e negócio, mas também atendia empresas na parte de gestão e inovação. Porém, o mercado ali era mais escasso, não era tão voltado à inovação, e eu não podia ir para Buenos Aires por conta da pandemia, e depois começou a dolarizar tudo lá também, não dava mais, né? O que eu fiz? Fui pesquisar qual é o ecossistema mais desenvolvido do Brasil. E aí fiquei entre São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, e aí eu não lembro a terceira opção se era o Paraná ou se era Porto Alegre, mas estava ali entre os dois. E aí eu fui, óbvio, né? Eu sou uma pessoa que veio do norte, que gosta da natureza, né?
gosto desse contato, então eu me apaixonei, óbvio, por Florianópolis e acabei vindo para cá, né? Então estou aqui, vai completar 4 anos agora, desenvolvendo isso. E aqui encontrei um ecossistema pujante de inovação. A gente sabe, seria até um podcast exclusivo para falar sobre isso, né, do quanto que aqui é bem voltado, bem desenvolvido. E aqui eu comecei a me envolver com o ecossistema de inovação. Foi lá que eu conheci a Vivi, né, em um dos eventos de inovação daqui de Florianópolis, que é o Startup Weekend. Ali eu já estava fazendo mestrado, já estava estudando sobre cultura organizacional, já conhecia, né, já tinha muita experiência com inovação, mas dentro de um outro cenário, né, e comecei a olhar isso de uma forma mais ampliada aqui. E lá no SW, de certa forma, eles impulsionam você a dar ideias. E aí eu joguei essa ideia, trabalhar cultura organizacional dentro de um contexto de startups. E, por algum motivo, essa ideia foi se desenvolvendo. Eu fiz uma pré-aceleração depois na 49 Educação, continuei esse caminho, né, e fui fazendo os testes e as validações para ver o que o mercado queria. Hoje em dia, a empresa completou 2 anos, e aí a gente fez várias mudanças na empresa no decorrer desse caminho de testes, de validações. Esse é um dos pontos que a gente vai trazer bastante aqui, né? O aprendizado que você tem enquanto empreendedor. E hoje em dia ela já não é mais uma startup. Né? A gente percebeu no decorrer do caminho que o que a gente... não o que a gente prometia necessariamente, mas o que as empresas queriam era algo mais específico, algo mais único. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala de algo que é a cara, né? A cara da Vivi que está no negócio dela, que é o UAU. Então as pessoas querem isso. E isso não dá para fazer receita de bolo. Não dá para escalar. Startup é escalabilidade. Então cultura organizacional não dá para escalar. E aí hoje em dia a Workin trabalha com programas específicos, consultorias voltadas para o desenvolvimento da cultura organizacional. Né? Então estamos impactando aqui, ajudando o ecossistema também, além das outras coisas que você trouxe, né? Sim. Ali a comunidade de inovação, Tainha Valley, os eventos. Eu vou conversar para vocês, o próprio Pod Regular, o podcast, veio de um trabalho que o Bruno fez dentro da UAU, naquela época ainda UAU Produtividade, né? Então a gente pivotou, mudou o foco da empresa para bem voltado aos serviços regulatórios, né? Mas surgiu ali essa vontade de trazer esses conhecimentos, né? Que a gente vai ao longo vai conhecendo as pessoas, vai encontrando potenciais, encontrando talentos também nessa vida que nos permite né? Pois bem, e vamos falar quando tu começou a empreender, qual foi o primeiro passo que tu deu? Agora eu vou empreender, até mesmo lá no momento do SW, enfim, quando tu teve essa ideação da startup. O que tu fez primeiro? Enfim, eu acredito que eu fiz o que a maioria dos empreendedores faz, né? Eu me apaixonei por aquela ideia. Eu achava que eu ia salvar o mundo com aquela ideia, né? E esse é o primeiro erro. Não sei se tem alguma pergunta aqui que a Vivi vai trazer. Não, eu já vou emendar então. Tu errou? Com certeza. Quem não errou, quem empreendeu e não errou, tá fazendo alguma coisa errada. Não, exatamente. Não tem como. Empreender e acertar sempre é uma frase que não dá para colocar tudo na mesma frase. Não existe, ela é ideal. Ela é uma idealização. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a mão na massa. Né? A primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer logo aquilo. E de certa forma, e aí, um parêntese aqui, né? Eu comentei que eu tenho muitos anos dando aula, dei aula no Senac, mas também dei aula em faculdade, universidade. Então eu sou uma pessoa que a teoria tá ali. Isso não quer dizer que a teoria seria minha prática, tá? Olha só, eu tô me colocando aqui, porque eu sei que isso é um aprendizado também para as pessoas. Eu conheço muitos empresários que eles sabem o que fazer,
E eu atendo muitos empresários que sabem o que fazer, mas eles simplesmente não fazem. Então, existe uma coisa entre você saber fazer e você colocar aquilo que você sabe fazer na sua rotina. Então, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso. Simplesmente começar a fazer. Começar a fazer sem avaliar o mercado, por exemplo. Sem verificar se o que o outro lado queria era exatamente isso. E muito dificilmente o cliente vai chegar com você e dizer assim, então, você precisa melhorar o teu processo, que ele não está legal. Ele vai só sumir. Do nada. E aí você vai dizer, você gostou da proposta? Vai dizer, tá ótima. Mas aí você nunca mais vai ver esse cliente. Ou ele não vai te dar um retorno. Ou ele vai estar muito ocupado. Né? Enfim. Então são coisas que, às vezes, a gente, nessa ânsia de querer resolver logo, de você estar 100% envolvido com aquela ideia, você acaba deixando para lá essa possibilidade de, será que eu estou certo? Será que o mercado está querendo isso? Será que faz sentido para o meu cliente? Será que eu estou conversando com o cliente certo? Exatamente. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente só vai e, de repente, talvez você não esteja falando com aquele cliente que seja o ideal para você. Então, tem algumas coisinhas que eu fui fazendo logo no primeiro momento que eu não recomendaria para o Bruno de hoje. O Bruno de hoje não recomendaria para o do passado. Sim, sim. Isso tudo é aprendizado, né? Sim. E coloca para nós, assim, quais são os pilares da organização para quem está começando, né? O que precisa focar desde o início. Porque, como tu colocaste, eu fui fazendo, né? Aquela ânsia de querer, né, botar em prática toda aquela ideia que borbulha, né, e que muitas vezes atrapalha. Para esse momento que tu para e diz, bom, vou organizar isso aqui. Não tá, o jeito que estou fazendo não tá funcionando, ou não está dando o resultado desejado. Então, o que tu considera como pilares? Olha, seriam esses aqui. Show. Eu falei sobre o não se apaixonar, né? Mas isso não quer dizer que você vá perder a sua essência. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa é entender o que eu quero entregar. Eu quero entregar isso aqui. Esse aqui é o padrão de qualidade que eu quero entregar. Isso aqui é a minha essência. Isso aqui é o que o UAU representa. No caso da Vivi. No meu caso, isso aqui é o que o Wiki representa. Que é Working, é o Wiki de Working Criatividade. Isso é um primeiro ponto, né? Isso aqui é o que eu quero entregar. O segundo ponto é eu entender o mercado. Então, como que o mercado vê essa minha proposta? Será que o mercado está preparado? Porque às vezes tem isso, né? Como eu comentei no início, a gente quer entregar o suprassumo né? Nossa, eu quero estar em todos os lados, eu quero entregar toda a jornada. E às vezes o mercado não quer tudo isso, ele quer só uma parte do que você está entregando. Então é importante essa busca das informações do mercado, né? Então, primeiro eu olhei, eu tenho isso aqui, eu consigo entregar isso. Segundo passo, eu vou ao mercado para descobrir se faz sentido o que eu quero entregar. Se é uma entrega que o cliente quer hoje, ou se é algo que talvez ele queira no futuro. Porque eu também posso criar uma jornada onde eu entrego esse pequeno aqui que ele precisa agora, que é importante para ele, que é determinante, que é prioritário. E lá na frente eu posso entregar esse valor mais agregado que eu gostaria de entregar logo no início. Né? Então, aí para isso, gente, tem um bocado de coisas que eu posso ir atrás. Eu posso fazer pesquisa de mercado, eu posso buscar conhecer os concorrentes, né? Eu posso usar o queridíssimo ChatGPT, Gemini, todas as tecnologias que tem de inteligência artificial para eu mapear esse mercado, uma visão mais ampla e também fazer uma análise mais micro, verificar o que ali em Garopaba, aqui em Florianópolis, né, aqui em São José, o que faz sentido para esse público. Então é bem interessante a gente ter essa visão do que eu estou entregando, o que o mercado quer também. E um terceiro e último ponto que eu colocaria aqui é estruturar processos, né, que foi algo que a gente trabalhou junto com a Vivi na UAU, e daí que veio o podcast também, né, porque quando você analisa direitinho esses processos, você analisa como que eu consigo entregar isso. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu quero entregar uma cultura organizacional show.
eu quero entregar, assim, o suprassumo de uma cultura organizacional com todas as suas etapas. Mas como é que eu estou fazendo isso? Como é que o cliente entra em contato comigo? Como é que eu recepciono ele? Como é que eu faço ele passar por essas etapas para que ele consiga perceber, no decorrer das etapas, esse valor que eu prometi para ele lá na frente? E como é que eu faço essa entrega final? Será que eu consigo fazer um pós-venda para que ele continue? Ah, não, meu serviço é único, não tem como ele repetir, mas ele pode indicar. Né? Então, como é que eu estou fazendo essas etapas aí? Né? Quem que recepciona ele? Como que ele envia as informações? Como que eu analiso essas informações para entregar? Então, definir esses processos, onde que eu automatizo ou não, porque quando eu olho os processos eu consigo ver, isso aqui eu perco muito tempo, mas eu consigo automatizar. Isso aqui eu faço sozinho agora, mas eu posso dividir com a fulana que também é da equipe. Né? Então eu consigo flexibilizar melhor isso e entregar uma qualidade de vida para mim enquanto empreendedor, porque a gente sabe que o empreendedor, especialmente de pequenos negócios, ele está em todas as pontas, né? Sim. Ele atende, ele está no balcão, ele está ali no WhatsApp, ele também está fazendo a propaganda paga aqui do tráfego, está fazendo tudo. Então é importante que a gente automatize para que se flexibilize mais e quando a gente precise conversar com o cliente, a gente consiga estar bem para falar com ele, porque se a gente estiver ali cheio das coisas, o cliente vai estar estressado, você também, não vai dar certo. Não, ele não consegue, né? Não tem. Antes de eu te fazer, vamos continuar ainda nessa questão de processos, que é bem importante, mas deixa eu te perguntar, tu gostou do Café Caramelo? Gostei. Pessoal, deixa eu falar para vocês, esse episódio tem o apoio do Café Caramelo, é o creme de café. Aqui em Floripa tem o pessoal, mas lá no site, nos contatos, que vai estar aqui embaixo, vocês podem entrar em contato ali com os revendedores. Já ganhei o meu, né? Já ganhou o teu, aqui o convidado é mimado, né? Vamos mimar, vamos adoçar o convidado. Sim. Então tá, processos, né? Tu descreveu muito bem, assim, essa questão da organização e a gente vivenciou isso na prática no processo da UAU, né? Enfim. Mas e como equilibrar a criatividade de um processo? Eu te pergunto isso porque eu tenho muitas ideias e aí uma outra pergunta junto, um combo. Tu acha que ideia demais atrapalha? Ou resolve? Então, a bomba. Pega essa. Que interessante, a gente pensar em equilíbrio. Eu também sou a pessoa das ideias, a Vivi sabe, né? E quando você é empreendedor, você, às vezes, nem tem tempo para fazer, às vezes, esse brainstorm, mas as ideias estão aí, né? Às vezes você quer dormir, as ideias estão lá. Você quer almoçar, você quer comer, as ideias estão lá. Então, o que é interessante? A gente tentar criar um equilíbrio dentro disso. Tem vários perfis de empreendedores que eu atendo pela empresa. Tem empreendedores que são muito mão na massa, não fica muito tempo pensando, já vai lá e pum, faz, né? E cada perfil desse tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim. O desse é que ele erra rápido, conserta rápido, né? Testa rápido. Mas se ele não tiver esse momento de brainstorming das ideias, pode ser que ele fique errando muito, né? E vai chegar um momento que esse cliente vai dizer, esse cara só erra, não quero mais não. Né? Sim. Não faz muito sentido. E aí tem o outro perfil, que é o perfil que fica nas ideias, tem muitas ideias, mas aí como eu não consigo implementar aquilo, né, eu não valido essas ideias para ver se elas fazem sentido. Porque às vezes é interessante a gente entender que todas as ideias, elas são importantes, e às vezes uma parte de uma ideia com uma parte de outra é uma ideia show, é algo que eu posso juntar e implementar. Mas não adianta eu ter muitas ideias e não testar elas no mundo real, né, no mundo mais concreto. Então é importante sim que você tenha o processo criativo, ele é muito importante, mas até para isso a gente precisa ter a disciplina, né? Às vezes a gente fica ali, nossa, a minha equipe é mega criativa, mas quanto que está entregando? Sim. Quanto que está convertendo? Quanto que o cliente está percebendo? Porque não adianta aqui dentro dessa sala as pessoas serem mega criativas, mas o cliente não consegue perceber esse potencial todo, ou então isso não chega lá para o cliente no final, ele não consegue perceber que esse produto que ele está recebendo aqui tem todo um processo criativo por trás. Então, precisa ter esse equilíbrio,
até da gente pegar todo esse potencial e colocar isso como uma forma de marketing, porque o cliente vai olhar e vai dizer assim, nossa, até chegar aqui esse produto da Vivi, existiu todo um processo de criação, olha o carinho aqui. E a gente sabe que o que vende no marketing é emoção. Então é interessante, sim, a gente pensar no processo criativo, ele precisa fazer parte, mas ele também precisa, ele está desenhado ali como etapas do meu processo. Então eu tenho esse processo de ideação, eu tenho esse processo de troca, de brainstorming, que depois eu vou vincular a uma etapa de validação dessa ideia, execução dela, teste, e aí sim eu valido isso como um produto viável, né? Então, equilibrando isso, dá para fazer legal. E na prática, assim, quais são as ferramentas, quais são os métodos que tu recomenda ou que tu utiliza, né, nessa organização dos processos? Boa. Isso aí, eu costumo dizer que depende da cultura da empresa, né? Do perfil da empresa, do porte da empresa. Então, tem empresas que, sei lá, elas não vão conseguir, por exemplo, trabalhar com Notion ou então com Trello para fazer a gestão dessas etapas aí. Mas uma planilhazinha Excel vai resolver, né? Até tem gente que adora desenhar e colocar isso no papel. Faz sentido também, coloca aqui uma tela já, coloca aqui um quadro onde você vai colocando as etapas, as pessoas vão construindo isso. Então, tudo é possível, né? Eu tenho uma empresa que é 100% online, né? Eu posso fazer esse quadro online, eu posso fazer essa construção através de uma ferramenta como o Trello, como o Notion, onde eu consigo criar esse fluxo e as pessoas podem ir construindo junto comigo, identificando o que faz sentido ou não, entendendo em que momento a gente está, qual etapa a gente está, né? Só que aí, tudo isso que eu estou falando tem a ver muito com a cultura também. Então não adianta a gente vai começar a usar o Trello a partir de hoje, gente. Ninguém sabe usar o Trello. Ninguém tem cultura de dados, de armazenar aquilo. Ninguém tem a cultura de colaboração. Então, se na equipe eu tenho aquela visão do tipo assim, eu não vou dar minha ideia para Vivi aqui. Ela vai roubar minha ideia. Então, eu estou falando de uma insegurança psicológica que a equipe tem. Então, tem todo um trabalho, por isso que eu digo que depende muito do como que você vai fazer. Mas o que é interessante? Eu ter momentos dessa criação estruturados, né? Então, se semanalmente eu conseguir ter um momento para as pessoas se encontrarem, que pode ser online, pode ser um café como a gente está fazendo agora, para fazer essas trocas, e essas trocas podem ser de boas práticas, do que deu certo, do que deu errado, pode ser o avanço, onde cada um está, qual a dificuldade que teve. Isso cria vinculação emocional, inclusive. Eu não preciso falar só de trabalho, né? Eu posso começar com uma fofoca, inclusive, dependendo da cultura da minha empresa, né? A gente pode rir bastante, no início, no fim, durante, mas eu preciso ter essa cultura de troca. E aí eu posso colocar emoção ali ou não, vai depender muito de como é essa cultura. E aliar isso às ferramentas, né? Então, não adianta eu só trocar e isso ficar só aqui nessa nuvem aqui de ideias que ficou em cima da gente. Não, essas ideias todas precisam estar em algum lugar, para que a gente valide isso depois. Até porque nós, seres humanos, nós somos muito visuais, né? Então, acredito, com tudo que tu colocou, independente da ferramenta, é importante que esteja à vista, né? O que a gente chama de gestão à vista. Se vai ser num quadro, se vai ser num software, enfim, né? São ferramentas, tem N's, né? Desde o papel e a caneta ali, a gente pode utilizar várias. Mas aí eu te pergunto, o que tu prefere? Não é o que tu prefere, mas é melhor documentar ou ser mais ágil? Eu vou levar tempo para estar registrando e tudo mais, enquanto isso... A agilidade faz com que, às vezes, a gente pense que está despendendo tempo fazendo esses registros. Sim. Então, acho que, novamente, eu penso muito nessa visão de equilíbrio. Por quê? Eu posso criar formas de registrar sem necessariamente registrar. A gente sabe que hoje em dia tem algumas inteligências artificiais. Você vai perceber que eu falo muito de inteligência artificial. Não, mas o que está aí, o que tem. E é algo que
para... eu trabalho com pequenos empreendedores, mas assim, a gente sabe que grandes instituições, grandes corporações também utilizam bastante. Mas para o pequeno empreendedor, eu percebo que dá um impacto muito maior, porque ele não tem, às vezes, uma secretária para fazer aquele trabalho para ele, de anotar aquelas informações da reunião, ou então os brainstorms que aconteceram. Então, uma inteligência artificial consegue fazer isso. Então, eu estou aqui com a Vivi, e eu tenho uma inteligência artificial que está coletando essas informações e me dá insight depois sobre o que a gente conversou. Então, é uma mão na roda. A gente não consegue mais ter essa desculpa do tipo assim, mas eu não consigo guardar dados. Consegue, né? Enfim, vamos contar outra mentirinha que essa já não dá mais, não cola essa. Então, é importante sim, né? A gente percebe que até por conta dessas inteligências artificiais, a tecnologia, a gente consegue relacionar melhor com as pessoas. Então, eu posso, em vez de ficar aqui com a cabeça aqui anotando, eu estou aqui conversando com a minha colaboradora, a gente está tendo um ótimo momento e tudo mais, e isso tudo está sendo armazenado em algum lugar, né? De repente, eu posso até estruturar uma reunião onde no final a gente pega e faz a análise com os insights da inteligência artificial, e aí a gente coloca ali, opa, isso aqui é interessante, né? A gente já conversou várias coisas, mas aí eu tenho outras ali. A gente junta as ideias e vê aqui, beleza, então o que a gente pode fazer para a próxima semana? Então a gente finaliza esse encontro com um to-do. Né? Se torna muito mais produtivo também, né? Totalmente. Isso, são recursos que estão aí, né? E de forma gratuita também, né? Então, ficar de fácil acesso. E volta naquela pergunta que você falou, eu continuo usando a criatividade tem a ver com essa colaboração, tem a ver com essas ideias, e eu não fujo do processo, porque armazenagem de dados é processo. Eu preciso armazenar dados em todas as etapas. Então, isso é processo, são informações que eu tenho e que eu posso utilizar lá na frente. Então, é importantíssimo isso, né? A gente consegue aqui uma tela já coloca aqui um quadro onde você vai colocando as etapas, as pessoas vão construindo isso. Então, tudo é possível, né? Eu tenho uma empresa que é 100% online, né? Eu posso fazer esse quadro online. Eu posso fazer essa construção através de uma ferramenta como o Trello, como o Notion, onde eu consigo criar esse fluxo e as pessoas podem ir construindo junto comigo, identificando o que faz sentido ou não, entendendo em que momento a gente está, qual etapa a gente está, né? Só que aí, tudo isso que eu estou falando tem a ver muito com a cultura também. Então não adianta a gente vai começar a usar o Trello a partir de hoje, gente. Ninguém sabe usar o Trello. Ninguém tem cultura de dados, de armazenar aquilo. Ninguém tem a cultura de colaboração. Então, se na equipe eu tenho aquela visão do tipo assim, eu não vou dar minha ideia para Vivi aqui. Ela vai roubar minha ideia. Então, estou falando de uma insegurança psicológica que a equipe tem. Então, tem todo um trabalho, por isso que eu digo que depende muito do como que você vai fazer. Mas o que é interessante? Eu ter momentos dessa criação estruturados, né? Então, se semanalmente eu conseguir ter um momento para as pessoas se encontrarem, que pode ser online, pode ser um café como a gente está fazendo agora, para fazer essas trocas, e essas trocas podem ser de boas práticas, do que deu certo, do que deu errado, pode ser o avanço, onde cada um está, qual a dificuldade que teve. Isso cria vinculação emocional, inclusive. Eu não preciso falar só de trabalho, né? Eu posso começar com uma fofoca, inclusive, dependendo da cultura da minha empresa, né? A gente pode rir bastante, no início, no fim, durante, mas eu preciso ter essa cultura de troca. E aí eu posso colocar emoção ali ou não, vai depender muito de como é essa cultura. E aliar isso às ferramentas, né? Então, não adianta eu só trocar e isso ficar só aqui nessa nuvem aqui de ideias que ficou em cima da gente. Não, essas ideias todas precisam estar em algum lugar, para que a gente valide isso depois. Até porque nós, seres humanos, nós somos muito visuais, né? Então, acredito, né, com tudo que tu colocou, independente da ferramenta, é importante que esteja à vista, né? O que a gente chama de gestão à vista. Se vai ser num quadro, se vai ser num software, enfim, né? São ferramentas, tem N's, né? Desde o papel e a caneta ali, a gente pode utilizar várias. Mas aí eu te pergunto, o que tu prefere? Não é o que tu prefere, mas
é melhor documentar ou ser mais ágil? Eu vou levar tempo para estar registrando e tudo mais, enquanto isso... A agilidade faz com que, às vezes, a gente pense que está despendendo tempo fazendo esses registros. Sim. Então, acho que, novamente, eu penso muito nessa visão de equilíbrio. Por quê? Eu posso criar formas de registrar sem necessariamente registrar. A gente sabe que hoje em dia tem algumas inteligências artificiais. Você vai perceber que eu falo muito de inteligência artificial. Não, mas é o que está aí, né? O que tem. E é algo que, eu trabalho com pequenos empreendedores, mas assim, a gente sabe que grandes instituições, grandes corporações também utilizam bastante. Mas para o pequeno empreendedor, eu percebo que dá um impacto muito maior, porque ele não tem, às vezes, uma secretária para fazer aquele trabalho para ele, de anotar aquelas informações da reunião, ou então os brainstorms que aconteceram. Então, uma inteligência artificial consegue fazer isso. Então, eu estou aqui com a Vivi, e eu tenho uma inteligência artificial que está coletando essas informações e me dá insight depois sobre o que a gente conversou. Então, é uma mão na roda. A gente não consegue mais ter essa desculpa do tipo assim, mas eu não consigo guardar dados. Consegue, né? Enfim, vamos contar outra mentirinha que essa já não dá mais, não cola essa. Então, é importante sim, né? A gente percebe que até por conta dessas inteligências artificiais, a tecnologia, a gente consegue relacionar melhor com as pessoas. Então eu posso, em vez de ficar aqui com a cabeça aqui anotando, eu estou aqui conversando com a minha colaboradora, a gente está tendo um ótimo momento e tudo mais, e isso tudo está sendo armazenado em algum lugar, né? De repente, eu posso até estruturar uma reunião onde no final a gente pega e faz a análise com os insights da inteligência artificial e aí a gente coloca ali, opa, isso aqui é interessante, né? A gente já conversou várias coisas, mas aí eu tenho outras ali. A gente junta as ideias e vê aqui, beleza, então o que a gente pode fazer para a próxima semana? Então a gente finaliza esse encontro com um to-do. Né? Se torna muito mais produtivo também, né? Totalmente. Isso, são recursos que estão aí, né? E de forma gratuita também, né? Sim. Então, ficar de fácil acesso. E volta naquela pergunta que você falou, eu continuo usando a criatividade tem a ver com essa colaboração, tem a ver com essas ideias, e eu não fujo do processo, porque armazenagem de dados é processo. Eu preciso armazenar dados em todas as etapas. Então, isso é processo, são informações que eu tenho e que eu posso utilizar lá na frente. Então, é importantíssimo isso, né? A gente conseguir olhar as coisas, porque quando a gente fala de criatividade, de inovação, às vezes, quando a gente fala de criatividade, eu percebo que as pessoas levam muito para o lúdico. E não necessariamente. Quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam em grandes custos. E eu estou falando vários exemplos aqui gratuitos que a gente pode usar e que está ali à disposição. Para um pequeno negócio que está começando, qual é o processo que não pode faltar? Não pode faltar. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é mapear quais são assim, as suas áreas prioritárias. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma panificadora, se eu estou falando de uma empresa que trabalha com alimentação, o que não pode parar é o processo produtivo, aquele processo da entrega do alimento. Né? Então, todas as atenções têm que estar voltadas ali. E aí, quando eu foco naquilo, não quer dizer que eu vou deixar de olhar para os outros, por exemplo, para o marketing. Né? Só que por que eu digo que é importante eu identificar essas áreas que são assim, prioritárias do negócio para eu focar? Porque é o que vai motivar as pessoas a comprar de mim, certo? Então, se eu tenho um restaurante, por exemplo, eu sei que as pessoas vão comprar lá por conta ou do meu posicionamento, eu tenho um restaurante que é mega chique, eu tenho um preço mais premium, eu tenho uma ambientação e tudo mais. Então, eu preciso fazer com que isso fique 100% alinhado os processos, e aí entra qualidade, entra as boas práticas, as regulamentações, tudo isso fica bem alinhadinho, certo? Só que não é só isso. Essa pode ser a área número 1 que eu mapeei.
Qual seria o número 2? Eu fazer com que o meu cliente saiba que eu tenho todo esse processo interno, que aí entra o marketing. Sim. Né? E aí, beleza. Então, até o fato de eu ter todas essas regulamentações, eu ter todo esse processo de qualidade, isso é um fator de marketing importante para o meu cliente, porque é um carimbo de que eu tenho qualidade, de que eu me preocupo com a segurança dele, né? Então, eu preciso mapear essas áreas para eu focar minha atenção ali. Então, eu trouxe o exemplo de um restaurante. Eu tenho essa parte da produção, eu tenho o marketing também. Qual seria um terceiro? Eu gosto do número 3, você já percebeu, né? Qual seria o terceiro? Seria o relacionamento com o cliente. Não adianta eu mostrar que o meu processo é show, que eu mostrar esse processo lá enquanto marketing, mostrar uma imagem legal, um vídeo legal, se o meu atendimento é péssimo. Se o meu cliente não consegue relacionar comigo, né? E não consegue perceber todo esse valor no relacionamento. No relacionamento. Porque hoje em dia a gente está em uma época muito tecnológica. E eu percebo que as pessoas demandam muito esse relacionamento. Elas demandam muito essa troca. Então, a gente pode, sim, automatizar muitas coisas para que a gente consiga ficar disponível para fazer esse relacionamento com o cliente. Né? Então, é importantíssimo isso, esse mapeamento. E aí, eu estou falando aqui por alto, tá? Porque quando eu olho quais são essas áreas, tem outros trabalhinhos ali, né? Como, por exemplo, entendi que é processo produtivo, que eu tenho que ficar de olho. Aí eu vou ter que mapear para ver se está tudo ok. Né? Eu vou ver se essas etapas elas estão bem desenhadas para que um colaborador novo que entre consiga olhar aquilo e entender, para que eu tenha facilidade para passar isso para colaboradores novos, para que eu consiga, se vier um órgão regulador, por exemplo, eu consiga comprovar tudo aquilo, mostrar para eles como é um processo produtivo. Então, tem outras coisinhas ali. O que eu automatizo aqui ou não? Será que eu tenho pessoas suficientes para desenvolver aquilo? Então, tem outras coisinhas ali, né, nos desdobramentos, de quando a gente para analisar aquela área, a gente vai perceber. Padronizar tudo, né? Então, padronizei, documentei como é que faz. Exatamente. Né? Isso traz muito mais segurança também para o empresário, né? Para o empreendedor, né? Sim. É tu saber, tu ter conhecimento dos teus processos, quer seja numa visita de uma fiscalização, quer seja apresentar também a casa, como eu digo, para o cliente ou para os potenciais clientes, né? Deu o exemplo do restaurante, né? Às vezes a gente quer conhecer a cozinha, né? Tem restaurantes que deixam a cozinha aberta justamente para ter essa interação com o público, com o cliente que está ali no salão, né? Reforça, né, a qualidade. Exatamente. E como escalar um negócio sem perder a essência? Eita, olha, ela só me traz perguntas. Ajuda aí, Bruno. Meu negócio começou a crescer, comecei a contratar funcionários, mas eu não quero perder aquele jeito, né? Aquele DNA, aquela essência do negócio, da empresa, enfim. Nem deve, né? As pessoas compram exatamente por conta disso. As pessoas compram pela experiência, aquela idealização que você deu da qualidade, né? Enquanto ela não tem, ela não consome efetivamente o teu produto, está tudo no campo das ideias. É tudo que você vendeu no marketing. Sim. Né? Então, o que você está vendendo ali no marketing, você precisa entregar em algum momento. E aí é bem interessante quando você fala de escalar, porque normalmente escalar a gente fala para startup, que é algo pronto e você consegue fazer aquilo repetidas vezes. Mas será que a gente consegue trazer esse conceito para uma empresa tradicional? Né? É igual a inovação. A inovação, o pessoal pensa, eu posso ir para uma empresa tradicional e trabalhar, por exemplo, a mentalidade de inovação. E numa empresa tradicional eu também posso pensar nesse perfil de uma mentalidade de escalar isso. E o que seria esse escalar? Seria, eu tenho aqui um ponto, e aí, se tudo der certo, daqui com alguns anos, eu quero ter um ponto número 2, ou número 3, ou eu quero transformar numa franquia. Então, eu preciso escalar, de certa forma, isso, para que esse padrão todo de qualidade, esse perfil de atendimento acompanhe. Então, a Vivi não vai estar lá no outro ponto, mas as pessoas vão relacionar todo esse potencial de qualidade aqui da Vivi
em outra pessoa lá. Eles querem encontrar aquela mesma característica, né? Então, quando a gente fala nisso, é importante ter, primeiro, uma boa maturidade de mercado, no sentido de que tudo que eu tinha de dúvidas no início do negócio, eu preciso ter validado. Ou seja, a jornada desse meu cliente, desde ele entrar em contato comigo, ele não sabe do meu negócio, né? Então eu tenho que mapear muito bem esse caminho para que ele encontre o meu negócio, para que ele entenda qual é o diferencial que eu entrego. A partir do momento, dentro da jornada, que ele está consumindo o meu produto ou serviço, eu preciso ter esses processos internos muito bem desenhados, né? Eles precisam estar, como que eu posso falar? Eles precisam estar em coerência um com o outro, né? Concordando um com o outro. E a entrega final também, né? Esse pós-venda, esse retorno, esse relacionamento. Então, o que eu digo? Eu preciso ter ali, pelo menos, eu não vou conseguir ter isso tão rápido. Primeiro ponto, né? Para escalar. Eu vou ter que ter um tempo, porque eu vou tendo essas vivências, eu vou fazendo as validações, vendo se esse tipo de atendimento está. Né? Vamos testar? Opa, não deu certo. Vamos fazer esse pequeno ajuste aqui. Enfim, então isso tem um tempo. Né? Então tem aí alguns anos de experiência da empresa. A partir do momento que eu tenho isso tudo muito bem desenhado, aí eu tenho uma receita de bolo. Opa, eu consigo fazer a UAU número 2 né, em outro lugar. Eu consigo ter esse ponto, enfim. Só que tem um porém. Quando eu mudo de lugar, dependendo de qual for o lugar, eu preciso fazer aqueles pequenos ajustes para a cultura local, para aquela adequação ambiental, né? Só que aí, como eu já tenho tudo meio que padronizado, eu já tenho padrão de qualidade UAU, o que eu vou fazer? Eu já sei até onde ajustar. Então, eu vou ajustar aqui na forma que a pessoa vai me encontrar, de repente uma palavra-chave diferente que ela usava lá em Garopaba, ela vai usar diferente aqui no Nordeste, vamos dizer. E também a experiência, né? Como é que vai ser essa experiência? Será que é igual? Se eu levei para uma outra região? Né? Então, eu vou fazer esses pequenos ajustes, mas aí como eu já tenho uma maturidade de mercado, eu já consigo saber até onde necessariamente ali fazer aquele ajuste para continuar o fluxo. Certo? E a Workin está há 2 anos no mercado, né? Isso. E me diz uma coisa, quais foram as decisões cruciais, porque 2 anos, né, para as empresas, geralmente o primeiro ano é muito... Aprendizado, 100%. Complicado, assim, né? Muito aprendizado, é muito tentativa e erro, enfim. E quais foram as decisões cruciais que tu teve que tomar para manter a empresa nesses 2 anos e seguir, né? Na verdade, a gente as empresas nunca param esse processo de aprendizado. Assim como nós, né? Os seres humanos, a gente nunca para de aprender. Então, as empresas também são organismos. Elas continuam esse aprendizado. A Workin ainda está nesse processo, né? A gente continua validando muitas coisas. Só que o primeiro ano realmente é aquele ano mais punk mesmo, onde você, assim, é só, né? As pessoas... se você tá... Não sei quem é que tá ali do outro lado, né? Mas se você tá começando a empreender agora, tem uma coisa para dizer para você. Tem uma coisa para dizer para você que talvez doa um pouquinho, mas os primeiros anos são só pancada, né? Mas são importantíssimos, porque são esses primeiros desafios que vão dizer exatamente o que você vai ser lá na frente. Ou não, porque você pode mudar completamente, como foi o caso da Workin, a gente já comentou ali. Então, qual foi a pergunta? Você fez até esqueci. Quais foram as decisões cruciais? Bom, se eu não mudar isso aqui, eu não vou adiante. Boa. E aí, essa resposta, ela fica próximo do que eu acabei de comentar, dessas pancadas. Então, o que são essas pancadas? As pessoas ou o mercado dizendo, não é nessa direção. Né? Cada pancadinha, você não está ainda bem alinhado. Né? Não é por esse caminho. Né? Então, o principal aprendizado, se eu fosse colocar assim, o top, número 1, é o de aceitar. Sim, ter a humildade de entender que aquilo não está certo. Isso, porque eu percebi que a gente ficou na Workin batendo muito, não, mas é porque o cliente não entendeu. Será que o cliente não entendeu? Não, é porque ele não conseguiu compreender a complexidade do que a gente está entregando. Será que ele não conseguiu?
Tu acredita nisso? Você acredita? Enfim. E a gente fica naquilo, porque é a paixão, a gente é apaixonado pelo negócio, Sim. né? E a paixão, ela não é ruim, ela tem, né? É importante você ser apaixonado, porque quando você vai vender isso, as pessoas vão olhar nos seus olhos e dizer assim, gente, eu vou ficar apaixonado igual ela, Exato. né? Encantador, né? Encantador. Se você não tem esse brilho nos olhos quando vai vender o teu produto ou serviço, a outra pessoa também não vai ter. Exato. Né? As pessoas vão identificar. Então é importante ter isso, mas ter essa humildade de aceitar, de dizer assim, tá, se o cliente, eu já atendi algumas empresas, por exemplo, que elas reclamavam do cliente, o cliente reclamava e as empresas diziam assim, mas é porque o cliente é muito reclamão mesmo, né? E aí eu sempre, né, parava para perguntar, mas você já parou para analisar essa reclamação? Será que ela tem algum fundo de verdade? E outra, qual é a recorrência dessa reclamação? Se ela é feita muitas vezes por pessoas diferentes, talvez seja importante analisar. Então, o primeiro ponto assim, para a gente na Workin foi dar esse passinho para trás e dizer assim, tá, a gente está recebendo muito essa objeção aqui. Por que isso está acontecendo? E aí, quando a gente parou, e assim, a gente ficou um tempo se perguntando, e aí, aquela tua pergunta das ideias, né? A gente ficou muito tempo na dúvida, ruminando aquilo. Estão perguntando muito isso, está muito parando aqui. Mas a gente não parava para analisar efetivamente aquilo. Aí, quando a gente parou para analisar, a gente viu assim, gente, a gente perdeu muito tempo aqui. Poderíamos ter agido. Então, o aprendizado maior foi esse, né? De dar esse passinho para trás. E o segundo, de dar o passinho para trás, fazer alguma ação de teste. Daí, quando a gente entrou nessa cultura de testar rápido, validar rápido e mudar rápido, né, teve até algumas pessoas na equipe que ficaram assim, não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar, tá muito rápido. Né? Mas é exatamente isso. Eu preciso identificar, isso aqui não está dando certo. Né? Mas não é no primeiro erro, eu tenho uma recorrência desses erros. Isso aqui não está dando certo. Vamos avaliar? E às vezes a avaliação simplesmente é perguntar para o cliente, ou para o potencial cliente. E essa questão assim do feedback negativo do cliente, a gente precisa entender que o cliente que quer ver a gente crescer, o cliente parceiro, ele nos dá esse feedback. Ele só, isso aqui não ficou bom, né? Enfim, porque aquele que não quer ser mais parceiro, ele simplesmente não fala nada e some. E isso, eu acho que para o empreendedor é o pior, né? É o porquê que o cliente sumiu. Sim. Mas assim, tem um ponto também que é importante. Aquele potencial cliente, ele quer resolver o problema dele. Então, dentro dessas etapas aí, a gente acaba descobrindo o nosso cliente ideal. Porque às vezes a gente está ali atirando para todo lado e aquele cliente não é seu. E você fica, não, eu quero esse cliente. Mas será que ele quer você? Será que ele está naquele momento? E aí, quando o cliente traz essa informação, às vezes ele não vai falar nada, mas se você pode procurar ele e dizer, olha, a gente quer entregar para você aqui o máximo, né, de satisfação. E a gente percebeu que não chegou ainda no nível que a gente quer. Então, você quer ajudar a gente a melhorar esse processo? Então, se for o teu cliente ideal, ele está precisando daquilo, ele vai dizer assim, sim, porque eu realmente estou precisando dessa solução. E aí é um processo de negociação. Você pode flexibilizar mais, você pode trazer alguma condição específica, você pode ampliar um pouco aquele atendimento, porque você está validando. Então, nessa etapa de validação, a gente vai, de certa forma, perder um pouquinho, né, até de investimento, mas a gente tem que olhar isso como, de dinheiro no caso, né, mas a gente tem que olhar isso como um investimento. Então, isso faz parte do meu processo de validar o meu produto, o meu serviço para entregar a melhor solução. Muito bem. Bruno, nós já estamos nos encaminhando para o final. É tão bom, né? Conversar contigo. É verdade. Eu gostaria que tu deixasse, o que tu diria para uma pessoa que está iniciando o empreendimento agora, para ter essa longevidade do negócio, do empreendimento? Uma recomendação? Uma recomendação, uma dica, uma mensagem, como deixa melhor? Eu diria para trocar muita ideia, conversar bastante com quem já está no mercado, para você entender qual é a rotina dessas pessoas, né? O que elas abriram mão,
para fazer, qual é o tempo que você tem de retorno daquele investimento, porque às vezes a pessoa entra ali, né, eu vou largar o meu trabalho e fazer isso aqui. Só que às vezes você não sabe que até o teu negócio dar certo, são 3 anos, né? Às vezes são 6 meses, aí é ok, tranquilo, né? Mas às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então entender um pouco esse mercado, porque eu percebo às vezes que tem pessoas que elas desanimam porque, nossa, eu não vendi ainda. E eu fui uma dessas pessoas, tá? Gente, eu não vendi ainda, já faz tanto tempo que eu tô fazendo alguma coisa errada. E não, quando você para conversar com as pessoas que já passaram, e aí não precisa ser seu concorrente direto, mas alguém que está ali no mesmo mercado, né? Você vai perceber que não, tá tudo certo. Você só está esse tempo todinho validando soluções. Você está entregando ali, você está, na verdade, entregando, né? Porque no processo de validação você acaba entregando serviços para algumas pessoas, mas você está nesse processo de aprendizado, para que depois, quando isso estiver um pouquinho mais maturado, você consiga vender e se firmar no mercado. Mas até aí, você já teve uma série de erros e acertos aqui, que você pode lá na frente contabilizar e colocar como uma autoridade. Ó, gente, a gente teve tantos anos aqui, né, desenvolvendo esse produto, então a gente tem 100% de certeza que ele funciona. Então, olha só o discurso que eu vou ter lá na frente por conta desse tempo que eu perdi, vamos colocar assim. Então, pensar nisso, porque durante esse tempo todinho, você vai ter que sobreviver, certo? Exato. Então, o recurso precisa vir de algum lugar, né? Até para manter essa máquina, né? Então, acho que a recomendação principal seria essa. Conhecer esse mercado, conversar com as pessoas, né? Para entender onde que você está se metendo. Exato. Né? E o que vai precisar abrir mão, né? Porque a gente abre mão de muita coisa. Sim, a gente abre mão de muita coisa. É importantíssimo pensar nisso, né? No que você está disposto também, porque eu percebo, às vezes, uma romantização do empreendedorismo, né? Em detrimento do CLT, tem ali, né? Eu percebo uma romantização. E não é tão romântico, né? Quantos de nós estão no domingo, às vezes, trabalhando, à noite, e aí, até isso é importante também definir dentro do meu negócio. Né? Eu percebo os empresários já tendo essa visão do tipo, eu estou dividindo aqui o meu dia, e aí com as inteligências artificiais é mais fácil, né, também você fazer isso, você automatiza algumas coisas, e eu tenho pelo menos 2 horas no dia, 1 hora no dia para mim. Organização pessoal, né? Isso. Muito importante, né? Porque o negócio depende de ti. Né? Exato. Você precisa estar bem. Exato. Os bastidores é só a gente rindo. Olha um pra cara do outro aí. Ai, eu sou muito boba. Nada. Tá, sério agora, de verdade. Esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Bruno, obrigada por compartilhar tanta coisa valiosa conosco nesse episódio. Tenho certeza que quem nos ouviu até aqui saiu com muita clareza. Para você que está assistindo, não esqueça de curtir o canal, comentar aqui embaixo qual foi o seu maior insight desse episódio e nos vemos no próximo episódio do Pode Regular. Muito obrigada!